Opa, bom, talvez você não me conheça, talvez você já me conheça. E no vídeo de hoje, por mais que seja num enquadramento um pouco diferente, já fiquem acostumados com esse estilo de vídeo. Se caso eu aparecer com fundo diferente, não aparecer na frente do meu PC, vocês já sabem que o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um assunto um pouco diferente do normal. Então, se você entrou aqui esperando algum tipo de edição mais dinâmica, como nos outros vídeos que eu faço, hoje eu vou estar falando sobre um assunto um pouco diferente. Então eu acho que esse assunto demanda um pouco de diferença na edição. Como você pode ver no título, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, assim, eu acredito que é muito importante pro ser humano e que sempre vai ser importante pro ser humano e pra qualquer tipo de pessoa, que é a fé, mano. Assim, as pessoas... Hoje em dia, eu entendo que é um tema um pouco diferente do comum você pegar e falar sobre fé. E eu já deixo bem claro aqui, o vídeo de hoje não é sobre religião, não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Se você sabe bem o significado da palavra fé, você sabe que acreditar em qualquer coisa, em acreditar em qualquer coisa que possa ser, mano. Desde acreditar que você vai acordar bem amanhã, desde acreditar que você vai respirar no próximo segundo que você vai ter de vida. Então, assim, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre esse assunto da questão da fé e o quanto que isso, pra mim, sinceramente, é um combustível muito maior do que qualquer tipo de motivação, do que qualquer tipo de vontade, do que qualquer tipo de sentimento que a gente pode ter no mundo. Assim, eu sou crescido e criado numa família crente, então na nossa família a gente tem o costume de crer em Deus, mas eu não tô dizendo isso aqui como eu disse em questão de religião, cara. Eu quero dizer mais sobre o assunto da questão da fé e o quanto isso é importante pra mim, porque assim, muitas vezes eu vejo as pessoas que gravam ou as pessoas que fazem qualquer tipo de coisa, um esporte, como eu já disse que eu faço, e assim, eu vejo que as pessoas têm muita da questão da vontade, a motivação, mas o que é a motivação? Vamos lá, vamos pensar do sentido da palavra motivação. É você ter vontade, digamos assim, de fazer alguma coisa, e a fé é uma coisa diferente, é você acreditar em alguma coisa. Então, assim, eu acho que por mais que esses sentimentos sejam muito diferentes, eles ainda são muito encaixados um no outro. Muitas vezes quando você tem fé, você tem motivação. Muitas vezes quando você tem motivação, você tem fé também. Mas assim, pra mim a fé é uma questão muito maior e assim, eu queria entregar um pouco dessa reflexão que eu tenho pra vocês, que eu vi muitas pessoas falando nos meus últimos vídeos que meu canal seria um canal de opinião, um canal voltado à opinião, mas não quero pegar e chegar aqui e falar que o meu canal é de opinião, porque eu só quero ser um cara que fala sobre o que pensa, só quero ser um cara que vai falar com vocês os meus pensamentos mais intrusivos. Então assim, é realmente uma conversa com todo mundo, mano. E assim, às vezes eu vou estar comentando sobre algum caso em específico que tá acontecendo, mas nem sempre vai ser só por causa disso. Mas bom, o que eu quero dizer com a questão da fé, mano, aonde que eu quero chegar nessa questão da fé? Se você aí quer fazer alguma coisa, se você quer ser bom em alguma coisa, primeiramente, antes de tudo, antes de uma estratégia, antes de uma motivação, antes de qualquer coisa, mano, você precisa de fé, cara. Independente se a sua fé vai ser sobre algum ser misterioso que vive acima de nós, que vai te proteger de qualquer tipo de maldade, seja a fé em aquilo dar certo, mas você precisa ter fé em alguma coisa. Você precisa ter fé que se você faz um esporte, você vai chegar no ginásio e vai conseguir fazer um treino legal, vai conseguir fazer um jogo legal. Se você tem fé nisso, você vai ter muito mais vontade. E assim, a fé é uma coisa tão grande, é uma coisa que, sinceramente, cara, move montanhas. Tem muitos contos que a gente vê na internet e com qualquer tipo de literatura que a gente vê que mostra o como a fé é uma coisa que muda totalmente a visão do ser humano sobre qualquer coisa que ele passa. Então assim, é muito fácil você passar por uma situação difícil quando você tem fé. E é exatamente por isso que eu quero chegar e falar isso pra vocês. Talvez você agora aí que tá me assistindo, você deve estar passando por uma situação ruim, você deve estar passando por uma situação que não é muito legal. Porém, eu quero chegar pra você e deixar bem claro isso de que, cara, tenha fé. Independente de onde você esteja, independente de onde você tá, independente da sua situação, tenha fé no que você tá fazendo e tenha fé que tudo vai dar certo, ok? Independente se o que você quer é pras outras pessoas um motivo chulo ou é um objetivo chulo, tenha fé em tudo. Tudo que você vai fazer, tenha fé. Você tem que ter fé quando você vai fazer alguma coisa, porque assim, o que a gente quer fazer bem feito, a gente geralmente bota muita motivação, a gente espera muito da motivação. Mas eu, por exemplo, levo isso como questão da academia. Eu sempre fui uma pessoa que teve muito problema com disciplina, cara. Eu sempre fui muito complicado com disciplina. Então assim, se eu realmente fazer uma coisa que eu gosto, eu faço ela muito bem, muito bem. Mas se eu não gosto de fazer tal coisa, é um sacrifício gigantesco pra mim fazer isso. Então assim, já teve dias de estudar que eu acabei me dando mal porque eu não tava com vontade de estudar. Já acabou de tendo dias que eu ia pra academia, que eu deixei de ir na academia porque eu não tava com vontade de ir na academia. Já deixou de eu comparecer em eventos importantes porque eu não tava com vontade nesses eventos. Então assim, só que tudo isso, depois que eu descobri essa questão de fé, mudou muito minha cabeça, entendeu? Porque assim, quando você coloca fé, você começa a pensar no motivo maior daquilo. Pra qualquer coisa que você queira fazer, qualquer coisa, desde que seja a coisa mais idiota pra todo mundo, não é assim. Se você perguntasse pra mim, se você chegasse pra mim, mano, eu gosto de vender bolo, velho. Eu vou falar, mano, tenha fé que você vai vender 500 bolos hoje, velho. Porque, assim, eu acho muito bonito o quanto que a gente tem aquele... Acho que você já rolou na internet, você já viu isso. Que é tipo alguns memes que as pessoas fazem com a essência indomável do ser humano e a vontade de viver do ser humano. E isso me impressiona muito, cara. Porque assim, a gente tem uma questão que eu não sinceramente acho que seja mística, mas é uma questão muito louca do ser humano, de o ser humano ter muita fé. E muitas vezes essa fé mexer e fazer o ser humano ultrapassar limites que assim, não são comuns, entendeu? E pra mim a fé é uma palavra assim, muito bonita e que eu sinceramente
sinceramente, no meu caso, eu tenho muita fé em Deus, velho. Eu sou uma pessoa, né, crente, então eu acredito em Deus, mas a minha questão sobre a fé em si não é apenas sobre Deus, entendeu? É questão em ter fé sobre mim mesmo, é questão em ter fé que eu vou ser uma pessoa melhor, é questão em ter fé que a minha situação vai melhorar. E quando você começa a pensar isso, por mais que você não consiga aqueles objetivos, mas você ainda tem força de vontade de fazer. Então a fé foi o que eu disse, aquela questão da motivação que eu falei um pouco atrás. Elas andam juntas e quando você tem uma coisa, geralmente você tem a outra. Então assim, se você tem fé que você vai conseguir alguma coisa, geralmente você, por mais que você esteja cansado, mano, por mais que você esteja destruído de alguma coisa que aconteceu recentemente, você vai levantar da sua cama, você vai fazer aquilo porque você tem fé no que você tá fazendo. Então assim, eu levo isso em conta pela questão do YouTube, mano, é um desabafo pra vocês. Sinceramente, quando eu comecei, eu sinceramente pensava que não ia dar certo. Eu sempre fui uma pessoa que se auto-sabotou muito. Então assim, quando eu tô fazendo alguma coisa, quando eu tô editando alguma coisa, quando eu tô gravando algum vídeo, quando eu tô fazendo qualquer tipo de coisa, eu sempre acho que aquilo não vai dar certo. Então eu penso, tipo, pensamentos, mano, muito ruins. Ah, isso daqui não tá bom. Ah, isso daqui não tá legal. Mano, não posta porque o bagulho vai ficar ruim. Então assim, sempre foi pensamentos que sempre tiveram grudados na minha cabeça. E isso assim, eu nunca consegui tirar da minha cabeça. Mas uma coisa que eu consegui fazer pra reverter isso e ter um antídoto temporário pra isso foi essa questão da fé, mano. Toda vez que eu fazia alguma coisa ruim, eu pegava e pensava, mano, eu tenho fé que essa porra vai dar certo. Então assim, por mais que esteja ruim, talvez alguém ache legal, eu tenho fé que alguém ache legal. Então, por mais que eu tenha esses pensamentos de autossabotagem, de achar que as coisas que eu faço não são boas, mesmo assim, com todas essas coisas que eu tenho, todos esses problemas de ficar pensando no que eu tô fazendo errado, no que eu tô fazendo de errado, eu ainda tenho fé, mano. Eu ainda tenho fé que eu vou ir lá, vou fazer as coisas e vai dar certo. Eu ainda tenho fé que eu vou postar um vídeo e talvez ele vá conseguir pegar um pouco de view. E assim, isso me trouxe muita força de vontade, entendeu? Força de vontade no sentido de ficar o dia inteiro editando um vídeo no computador, força de vontade de gastar dinheiro com coisa que eu nunca pensei que eu ia gastar dinheiro, e força de vontade, mano, de simplesmente levantar, pensar e, tipo assim, ter uma vida muito mais organizada do que eu tinha, entendeu? Porque assim, foi o que eu falo, você tendo fé nas coisas que você tem, você cria todo um ambiente, todo um plano pra aquilo dar certo. E quando você consegue esse plano, mano, você já tá, tipo, metade do caminho andado, tá ligado? O que você só precisa é fazer. Então, assim, é o que eu digo isso também pra vocês. Não adianta só ter fé e não fazer, mano. Você precisa ter fé nas coisas, mas também fazer. E a fé te move com isso. Se você tem fé em alguma coisa e você quer fazer aquilo, vai lá e faz, mano. Porque esse sentimento vai te trazer essa força de vontade. E é uma coisa que eu também penso e que eu muito escutei da minha família. Não adianta nada você pedir pra alguém, não adianta nada você querer alguma coisa e você não correr atrás. Então, assim, você quer alguma coisa, corre atrás, mano. Se você tem fé em alguma coisa, corre atrás. Porque, sinceramente, falar que a fé vai levar você pra qualquer lugar que você pense que vai levar, não vai levar. Isso primeiro depende de você. Depende de você sair da sua cama, depende de você fazer esses bagulho, depende de você correr atrás de tudo isso. Então, assim, esse vídeo aqui eu não trouxe mais pra pesar o clima, eu simplesmente queria passar uma reflexão que eu tive enquanto eu tava fazendo algumas coisas do meu dia. E, assim, eu acho um tema muito legal de se conversar. E foi novamente o que eu falei pra vocês. Se caso vocês entrarem no meu vídeo e eu tiver num ambiente um pouco diferente, se eu tiver num ambiente um pouco diferenciado, diferente da minha mesa, diferente das coisas que eu faço, é porque o vídeo vai ser com um tema um pouco diferente. Deixando bem claro aqui que eu não tô falando nada questão de religiosa. Se você não compartilha da mesma opinião que eu de fé, não tem essa reflexão de fé, tá tudo certo, cara. Cada um tem o seu motivo pra correr atrás, cada um tem o seu motivo pra levantar da cama, cada um tem o seu motivo pra fazer as coisas que quer. Porque também é muito fácil falar da minha realidade, falar, não, tenha fé, vai tá tudo certo, mas eu não sei a sua realidade. Então, assim, eu vivo numa realidade que pra mim, há um tempo atrás, era muito difícil ter fé, mas agora eu tenho. Então, assim, eu sei muito bem o que é você sofrer e ter fé, eu sei muito bem o que é você passar por problemas difíceis e mesmo assim ter que pegar e pensar lá na frente e falar, mano, uma hora vai dar certo, entendeu? Então, assim, eu não tô generalizando, claro, é a minha situação, mas se você tiver fé, mano, o que a gente mais precisa e o que mais move o ser humano, como eu disse pra mim, é a força de vontade. Eu deixei de fazer coisas que eu não deveria deixar de fazer porque eu não tinha vontade de fazer, ou eu fiz errado. Então, assim, pra mim, a fé realmente move montanhas, mano. Então, se você compartilha do mesmo pensamento que eu, se você gostou desse vídeo e gostou do estilo de vídeo que eu fiz, eu peço que você desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Se você puder e quiser acrescentar mais algum tipo de reflexão nos comentários, tá aberto novamente. Eu quero muito que tenha essa troca de ideia entre a gente, pra gente ficar mais próximo, a gente ficar bem juntinho mesmo aqui, ó, pra eu encostar na sua pele. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Até a próxima e tchau, tchau.